Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Plínio Rocha é mais um conteúdo importante de Direito Constitucional. Minha gente, o nosso tema de hoje envolve especificamente as funções essenciais da Justiça. Primeira anotação importante, as funções essenciais da Justiça, elas estão previstas especificamente do artigo 127 até o artigo 135 da nossa Constituição Federal. Então, como indicativo de leitura, nós temos aí necessariamente do artigo 127 até o artigo 135 da nossa Constituição Federal. E aí, antes da explicação efetiva sobre as funções essenciais da Justiça, eu peço, por favor, que vocês saibam que nós temos hoje nós temos, pessoal, 3 funções essenciais. Anotem aí, por favor. Temos especificamente o Ministério Público, é a nossa primeira função essencial prevista no âmbito da nossa Constituição Federal. Temos a advocacia e, além do Ministério Público e da advocacia, a Defensoria Pública. Perfeito, minha gente? Então, aí, eu vou pedir, por favor, que você, querido aluno, querida aluna, anote efetivamente que nós temos hoje 3 funções essenciais da Justiça: Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. Além dessa anotação acerca da listagem dessas funções essenciais, é fundamental que vocês saibam a importância de cada instituição. Como assim, professor? Vamos lá, galera. Atenção, hein? Primeira anotação, primeira observação importante a ser feita. Primeira OBS. Essas funções essenciais da Justiça, elas não fazem parte do Poder Judiciário. Elas não integram o Poder Judiciário. Professor, posso anotar isso? Pode. Não foi à toa que eu, professor Plínio, coloquei aqui, justamente como nossa primeira observação. Essas funções essenciais da Justiça, elas não integram o Poder Judiciário. Professor, isso é importante por quê? Porque é o seguinte, nós vamos estudar, por exemplo, que o Ministério Público ele tem a sua autonomia funcional, a sua autonomia administrativa, a sua autonomia financeira, a sua autonomia orçamentária, perfeito? Ou seja, são instituições que, repito, não integram o Poder Judiciário. Então, turma, desde já, saibam, por favor, nada dessa historinha de que, por exemplo, o Ministério Público seria o 4º poder do Estado. Negativo, tá certo? Então, pronto. Professor, além dessa observação, qual é a segunda observação que eu preciso colocar aqui, no meu material da aprovação? Minha gente, olha só, as funções essenciais da Justiça, elas têm como finalidade essencial, o que elas fazem? Elas provocam a atuação do Poder Judiciário. Olha só, as funções essenciais da Justiça, elas provocam a atuação do Poder Judiciário, elas provocam a atividade jurisdicional. Antes do professor explicar, anotem assim, por favor, que aqui, a finalidade, qual é justamente, elas, demandam, atenção turma, demandam ou provocam a atuação do Poder Judiciário. Essencialmente, turma, nós temos aí a finalidade, a importância dessas funções essenciais da Justiça. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, mas como assim? Vamos lá, galera, atenção. Nós já estudamos aqui no nosso curso, lá no artigo 2º, lá na parte dos princípios fundamentais, que o artigo 2º da CF prevê como 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Perfeito? Massa? E aí, turma, o Poder Judiciário, olha só que interessante, ele é regido pelo princípio da inércia. O Poder Judiciário, ele é regido pelo princípio da inércia. Resultado. Como o Poder Judiciário é regido pelo princípio da inércia, até porque o julgador ele tem que ter o quê? Uma atuação imparcial. Olha só, via de regra, o Poder Judiciário ele somente pode atuar se ele for o quê? Se ele for provocado. Ou seja, alguém tem que demandar, não é, a atuação do Poder Judiciário. Pronto, é aí justamente que entra em cena, não é? É justamente aí que nós temos
em evidência as funções essenciais da justiça. Então, turma, quando, por exemplo, o Ministério Público, não é, titular da ação penal pública, oferece uma denúncia, ele está aí o que? Demandando a atuação do Poder Judiciário. Quando algum direito seu é lesado e você constitui um advogado, tá certo? E você, por meio do seu advogado, ajuiza uma ação, você está o quê? Está aí demandando a atuação do Poder Judiciário. Da mesma forma que a Defensoria Pública, quando, pessoal, nós temos lá uma assistência judicial ou extrajudicial, nesse caso, uma assistência judicial aos mais necessitados por meio da Defensoria Pública e temos lá o ajuizamento de uma ação via Defensoria Pública, nós estamos aí provocando a atividade do Poder Judiciário. Então, essa abordagem inicial, ou melhor, essas abordagens iniciais, elas são determinantes para que vocês compreendam a importância desse assunto na nossa prova. Perfeito? Pronto. Turma, e aí, o que é que acontece? Professor, depois desse panorama geral, o que é que nós precisamos saber? Precisamos entender a estrutura e o funcionamento de cada função essencial à justiça. Perfeito? E aí, pessoal, o nosso ponto de partida, a nossa primeira referência vem a ser justamente o Ministério Público. Vou colocar aqui para vocês, ó, a nossa primeira abordagem envolve justamente o Ministério Público. Vamos lá. Turma, é o seguinte, olha só, do ponto de vista específico da Constituição Federal, por mais que o professor Plínio já tenha listado para vocês aí, não é, todos os artigos referentes às funções essenciais, no caso do Ministério Público, nós temos aí uma previsão, um detalhamento do artigo 127 ao artigo 130A da Constituição Federal. Perfeito? Do artigo 127 ao artigo 130A da nossa Constituição. E aí, o que é que a CF nos apresenta? Nos apresenta, em um primeiro momento, algumas características do Ministério Público. A primeira, nós já sabemos, o Ministério Público é uma função essencial à justiça. A segunda, pessoal, anotem aí, por favor, que o Ministério Público é uma instituição, olha só, minha gente, permanente. Tá certo, turma? Do ponto de vista constitucional, como já era esperado, nós temos aí o que? O Ministério Público como uma instituição, olha só, turma, permanente. Professor, mas além de ser uma instituição permanente e essencial função jurisdicional do Estado, quais são as funções do Ministério Público? Vamos lá, turma, coloquem aí, por favor, primeira função, ó, defesa da ordem jurídica, ó, defesa da ordem jurídica. Além disso, o Ministério Público atua também, pessoal, na defesa do regime democrático. Ó, defesa da ordem jurídica e defesa, pessoal, do regime democrático. Professor, como assim? Defesa, por exemplo, do regime democrático. Turma, um exemplo, hein, minha gente? Nós temos no Brasil a realização de eleições periódicas. Então, periodicamente, o eleitorado ele vai às urnas para quê? Para escolher os seus representantes. Então, o Ministério Público ele tem o quê? Uma atuação muito efetiva e muito importante, por exemplo, no decorrer do processo eleitoral. Com isso, eu não estou dizendo que o Ministério Público, quando nós falamos em defesa do regime democrático, que ele demonstra essa atuação apenas com a sua atuação nas eleições, não, hein, turma? Essa atuação é muito mais ampla, só que o exemplo mais evidente, mais presente, é justamente essa atuação eleitoral do Ministério Público. E, por fim, do ponto de vista constitucional, temos aí o papel do Ministério Público na defesa dos interesses sociais, coloquem aí, por favor, defesa pessoal, dos interesses, defesa dos interesses sociais e dos direitos e dos interesses individuais indisponíveis. Professor, posso anotar aqui no meu material da aprovação, justamente como o senhor colocou? Pode não, deve. Tá certo, minha gente? Então, enquanto vocês anotam aí, o Ministério Público é uma função essencial à justiça, é uma instituição de natureza permanente, atua na defesa da ordem jurídica,
na defesa do regime democrático e na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Observem mais uma vez que o que nós estamos fazendo aqui, turma? Não é? O nosso curso de Direito Constitucional, principalmente em temas relevantes, como é o caso do Ministério Público, nós continuamos naquela lógica, pessoal, do professor Plínio, justamente o que? Escrever para vocês, para que você fique o mais próximo possível do professor, tá certo, minha gente? Beleza? Então vamos lá, minha gente, atenção, nós já sabemos essas características iniciais. Professor, qual será a próxima questão da prova? Pode anotar aí, por favor, minha gente. A nossa Constituição Federal, ela lista 3 princípios, observem, por favor, 3 princípios institucionais do MP. Olha só que interessante, o Ministério Público Brasileiro, ele, pessoal, nós temos aí, verificamos, 3 princípios institucionais. Informação fundamental. Quais são os 3 princípios? Unidade, olha só que interessante, pessoal, unidade, indivisibilidade, indivisibilidade e, por fim, olha só que interessante, turma, anotem aí, por favor, além da unidade e da indivisibilidade, também a independência, a independência funcional. Eis aí, do ponto de vista constitucional, nós temos aí efetivamente os 3 princípios institucionais que regem, que orientam, que determinam a atuação do Ministério Público. Perfeito, turma? E aí, pessoal, o que acontece? Olha só, na nossa prova objetiva, qual é a tendência? A banca examinadora, ela cobrar de vocês o quê? Justamente essa relação, esses 3 princípios. A depender do caso, eventualmente, alguma prova discursiva que a banca venha abordar alguma questão referente ao Ministério Público, pode ser que ela questione o significado de cada princípio institucional. Por hora, eu vou pedir, por favor, que vocês tenham em mente apenas essa relação. Qual relação, professor? De quais são os princípios. Perfeito? Então, minha gente, mais uma vez, você, querido aluno, querida aluna, tem aí à sua disposição, de forma objetiva, de forma prática e de forma completa, isso mesmo, de forma completa, turma, eu disse todas as informações que vocês precisam em relação ao MP. Perfeito? Pronto. Professor, já sabemos as características, já sabemos os princípios. E agora? Em relação ao Ministério Público, vamos, pessoal, para a estrutura, coloquem aí, por favor, a estrutura do Ministério Público Brasileiro. O que acontece? Nós temos, por mais que o Ministério Público seja uma instituição única, até porque a unidade é o seu primeiro princípio, até mesmo para fins de um melhor funcionamento, uma maior eficiência na prestação de serviços do Ministério Público Brasileiro. O que nós temos aqui, pessoal? Uma divisão entre temos aqui uma divisão. Nós temos o Ministério Público da União e temos em cada estado o Ministério Público, colocar aqui, dos estados. Pessoal, eu estou falando para vocês que nós temos aqui o Ministério Público da União e em cada estado o respectivo Ministério Público estadual. No caso do Ministério Público da União, o mesmo é dividido em 4 ramificações. Olha só que informação importante. Nós temos aqui, pessoal, o Ministério Público da União. Ele é dividido, ele é organizado em 4 ramificações. Temos aqui, pessoal, o Ministério Público Federal. Temos aqui o Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Temos aqui o Ministério Público Militar e temos, olha só, a questão da sua prova, o Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Minha gente, é o seguinte, uma atenção especial para o MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por quê? Professor, vamos lá. Mas no caso, olha só que interessante, turma, no caso, professor Plínio,
O Distrito Federal não é um ente federado? Sim. Não tem a sua autonomia? Tem. Só que a nossa Constituição Federal prevê como competência privativa da União. Olha só, como competência privativa da União. Como competência, não é, exclusiva da União, organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Então, pessoal, cuidado com isso na prova, porque o Ministério Público do DF, por exemplo, ele não é organizado e mantido pelo próprio DF, mas sim pela União. Tranquilo? Pronto. E aí, por falar em Ministério Público da União, turma, nós temos aqui, logicamente, no âmbito do MPU, um chefe. Olha só que interessante. Anota aí, por favor, o chefe do Ministério Público da União é o PGR, é o Procurador-Geral da República. Anotem aí, por favor, que, no caso, pessoal, nós temos como chefe do Ministério Público da União justamente o Procurador-Geral da República. Toda vez que aparecer na sua prova de Direito Constitucional uma referência ao Procurador-Geral da República, lembrem, por favor, não é, que ele exerce o cargo de chefe do MPU. Professor, quero mais informações, até porque vocês observem que aqui a nossa lógica é, a partir de um conteúdo, o professor vai passar para vocês todas as abordagens possíveis da prova. E, nesse caso, quais são as abordagens possíveis? Turma, no caso do PGR, colocar aqui mais uma vez, ou não quer demais lembrar que ele é o chefe do MPU. Além de ser o chefe do MPU, o PGR também é o chefe do MPF, ou seja, do Ministério Público Federal. E também, pessoal, pode anotar aí, por favor, desde já. Olha só que interessante. O PGR é o presidente do CNMP. Sim, professor, o que vem a ser o CNMP? Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só que interessante. Então, o Procurador-Geral da República, ele exerce, pessoal, na verdade, 3 funções no âmbito, não é, do Ministério Público da União. Isso para a Constituição Federal. Olha só, nós temos o PGR exercendo as chefias do MPU, do Ministério Público Federal, lembrando que o Ministério Público Federal, pessoal, é uma ramificação do MPU e, além disso, olha só, ele é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, lembrem, por favor, que o Procurador-Geral da República, conforme nós iremos estudar, ele é membro nato do Conselho Nacional do MP. Como assim, professor? Membro nato do Conselho Nacional do MP? Muito simples. Quando eu tomo posse como Procurador-Geral da República, automaticamente, olha só, turma, automaticamente eu já passo a presidir o Conselho Nacional do MP. Enquanto eu estiver no exercício da função do PGR, tá certo? Automaticamente, eu estarei o quê? Também na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito, minha gente? Tudo certo? Ok? Você que está aí nessa manhã, tarde, noite ou até mesmo madrugada, está anotando tudo certinho? Tudo ok? Professor, eventualmente tive alguma dúvida, eu quero fazer algum comentário. Olha o QR Code que aparece na sua telinha para você manter contato direto com o professor Plínio. Você vai falar com o professor Plínio, porque eu estou junto com você nessa jornada da aprovação. Aqui, minha gente, não é, diremos assim, entre aspas, meramente repassar conteúdo, tá certo? É muito mais do que isso. É estar presente com você, estar próximo e acompanhando de perto cada passo para que você faça uma excelente prova, tá certo? Pronto, já temos aí, diremos, a organização, a estruturação do Ministério Público da União e vamos voltar um pouquinho para os MPs estaduais. Pessoal, no caso dos MPs estaduais, olha só, cada Ministério Público em cada estado será organizado por meio de quê, minha gente? De uma lei complementar estadual. Minha gente, olha só o que eu estou dizendo, hein? Cada Ministério Público estadual, não é? Cada estado tem o seu Ministério Público, diremos assim, e a organização de cada Ministério Público estadual, essa organização é regida por uma lei complementar estadual, tá certo? Perfeito? Tudo certinho em relação a isso? Professor, o que é que poderá aparecer na minha prova de Direito Constitucional? Minha gente, eventualmente,
vai à banca e diz assim, que os ministérios públicos estaduais são organizados por meio de leis estaduais. Se essa afirmação aparecer na sua prova, item errado. Por que, professor, item errado? Por um motivo muito simples. Turma, olha só, no caso, não é lei estadual, porque se eu falo apenas lei estadual, é sinônimo de lei ordinária. Não, tem que ser o que, minha gente? Uma lei complementar estadual. E nós já sabemos que lei complementar é diferente de lei ordinária. Até porque, no caso, nos termos do artigo 69 da nossa Constituição Federal, especificamente a lei complementar, ela demanda aprovação da maioria absoluta do parlamento. Tranquilo? Então, com essa diferenciação, tomem cuidado com isso na prova de vocês. E aí, pessoal, olha só, assim como no caso do MPU, em cada Ministério Público Estadual, nós teremos um chefe. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, em cada Ministério Público Estadual, o chefe, olha só, a denominação é o respectivo PGJ. Professor, que vem a ser o PGJ? Anota aí, por favor. Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? PGJ, olha só que interessante, turma. Procurador-Geral de Justiça. Toda vez que na sua prova de Direito Constitucional aparecer aí, minha gente, uma referência ao PGJ, lembrem, Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual. Tranquilo? Perfeito? Ok? Querido aluno, querida aluna, forte abraço a todos e a todas. Até a próxima e bons estudos.